Boa noite, tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Hoje do meu lado aqui, Lanzoni. Boa noite, Lanzoni. Fran. Tudo legal, tudo tranquilo e favorável pra você, o telespectador da TVC, quase como um ouvinte. É mania na rádio, gente, perdão. Mas hoje o Esporte Mais pra lá de bacana com um convidado especialíssimo. Especial do meu lado, Reinaldo Mandalite. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos aqui para responder as perguntas que vocês fizerem. Vamos começar, né? Que a gente tem que falar de bastante coisa. Né? Tem pouco assunto, Reinaldo, para falar, né? O cara se mete em tudo, se mete no voleibol, no noroeste, tem um sonho de juntar tudo, até mesmo basquete. Fiquei sabendo, até me confirma, também tem alguma coisa agora na hípica também, aqui em Bauru. O cara gosta de tudo, Fran. Hoje tem muita coisa. Vamos rodar o vídeo de abertura. Você confere aí agora o que vai rolar hoje. Vimos aí que tem muito esporte hoje, muito Bauru Basquete, vôlei Bauru, Noroeste. Gente, uma hora vai ser pouco hoje, hein, Lanzoni? Mas vai ser uma hora pra lá de bem aproveitada. Exatamente. Vamos falar um pouquinho do Noroeste, começar com o Noroeste, vitória do Noroeste, né? 107 anos. Vamos falar do Noroeste, queria saber de você, a sua entrada no Noroeste, como é que foi? Minha família sempre foi muito ligada ao Noroeste, a gente sempre teve um amor, eu desde criança frequento o clube, meu pai foi conselheiro, se você olhar o estatuto do clube, ele está lá como advogado. Então é uma história que a gente vive, sempre viveu e a gente sempre teve essa vontade de voltar, né? Meu pai foi presidente acho que em 2001 ou 2000, se eu não me engano, 2000 para 2001, 2001 para 2002, algo assim. E aí a gente sempre falava, vamos voltar, aí a gente volta, ajuda um pouco, a gente combina uma coisa, não acontecia da forma que a gente combinava, então a gente, se não é dessa forma combinada, a gente acabava, então, toque vocês. Mas esse ano a gente conversou bastante com o Estevam, a gente começou a levar o projeto para um caminho que a gente pensa, que é acertar o clube, limpar o clube das suas dívidas, fazer que seja um clube rentável, que tenha categoria de base, que você comece a pensar num profissional em Série A2 e uma Série D do brasileiro, Série C futuramente, porque o clube precisa ter atividade o ano inteiro. Ou você tem atividade o ano inteiro, ou você fica tendo... Eu até fui contra participar neste momento da Copa Paulista e do Sub-20, mas ele já tinha inscrito o time, e eu falei, olha, Esteve, eu acho que a gente poderia ter pego o time para montar, mas ele já tinha feito, e falei, vamos junto, vamos abraçar essa causa. Então aí uma vitória e um empate da classificação para uma segunda fase, apesar de ter times que, lógico, estão um resultado um pouco melhor, mas de 12 classificam 8 e você tem uma chance de começar a sonhar com mais um título, ou quem sabe mais uma decisão e fazer com que esse time crie um conjunto, crie uma cara para 3. A gente quer desse time tirar uma base. A gente gostaria que sobrassem os 28. Mas no time de 28, aí sobra 22, 23, você acerta uma peça aqui, outra lá, traz um moleque mais novo, traz mais força. Porque a Série A3 é muita fome, né? O jogador tem que vir com vontade, com fome de jogar, fome de querer crescer na vida, de querer ter o futebol como a vontade dele de ser alguém, né? De, olha, aqui é minha profissão, eu sou jogador de verdade, quero subir. Então a gente está com esse espírito e testando todo mundo. O Tuca chegou aí mudando, cada dia você vê o time que jogou em Piracicaba foi completamente o que jogou contra a Ferroviária, porque ele vai testando o time, ele vai vendo a semana. Então o jogador que na quarta está se achando que é titular, chega na sexta não é, porque o outro está melhor e ele põe melhor para jogar. Isso é muito importante, gostei muito dessa mudança dele, acho que esse é o perfil que a gente espera, que joguem sempre os melhores e que venha trazer um Noroeste
vibrante nessa nova fase, a gente conseguir classificar e começar bem a Série A3, né? Começar uma pré-temporada com planejamento, com estrutura, de você chegar numa Série A3 e dizer, olha, eu vim aqui para subir, eu não vim aqui para ser mais um e vou jogar e vou empurrar. Aí você perde, o ano passado, coitado, infelizmente tiveram 12 jogadores machucados, mas a gente começou muito bem, se eu não me engano, fizemos 7 pontos, né? Nos primeiros 3 jogos, fizeram 7 pontos, mas aí perde um jogador aqui, perde outro lá, perdeu o Gava machucado, aí você já vai com a zaga reserva, aí você perde um atacante, o Juninho Bueno se machuca, e o time foi ali se desmantelando, e não é isso que a gente quer ter um time mais forte, com mais jogadores, para você aguentar uma série, uma 3 inteira. Então esse é o perfil. Ô Reinaldo, vamos falar muito sobre essa questão do Noroeste hoje, mas até aproveitando os 107 anos da equipe nordestina, queria que você falasse um pouquinho sobre a tua história mesmo no clube, como é que era garoto, acompanhando o seu pai, e como é que você vê hoje a participação da cidade de Bauru e o que vocês esperam fazer para que essa participação aumente cada vez mais de Bauru com a equipe nordestina. Acho que você tocou num ponto que eu conversei hoje à tarde no telefone com o Vanderlei. Eu estava falando para ele, Vanderlei, não existe esporte se você não fizer com que a criança... Não existe vôlei, não existe basquete, não existe o Noroeste. Se a criança hoje que está no quinto ano, meu filho, 5 anos, ela está no maternal, jardim, primeira série, se essa criança não estiver dentro do Esporte Clube Noroeste, o Esporte Clube Noroeste, como o vôlei ou o basquete, não estiverem dentro das escolas, não vai existir esporte. Então eu, quando era criança, meu pai me levava, eu frequentava o Alfredo de Castilho, e eu ia em todos os jogos aqui, eu tinha Falange Vermelha, Sangue Rubro, tinha o Sidney Brumar, acho que era Brumati o sobrenome dele, que era funcionário do meu tio Reinaldo Gai, que foi presidente do clube. Então a gente ia, ficava lá, eu tinha colante. Então vivia o Noroeste. Hoje falta um pouco disso. Eu acho que falta a gente pegar o Noroeste e levar para dentro das escolas. Acho que todas as escolinhas de futebol que você tenha dentro dos colégios, tinha que ser Noroeste Cisne Real, Noroeste Prevê, Noroeste Criarte, Noroeste Forci, e você levar o Norostel para a comunidade através de um projeto de futsal, onde você tem escolas, e fazer com que o nome Noroeste, como agora vai ter o nosso projeto do vôlei e do basquete, o social, que a gente deve lançar dia 15, em conjunto do vôlei e do basquete, você levar o nome a essa criança. Essa criança é o torcedor da manhã. Se você não fizer com que essa criança vá ao campo, você vai encher o estádio Alfredo de Castilho quando você vai inaugurar um campeonato ou quando você vai estar disputando acesso. E hoje o clube não consegue. Olha, o jogo passado acho que deu R$18 de prejuízo esse jogo de sábado. Mas um jogo anterior deu 4 mil e poucos reais de prejuízo. Então você realizar o esporte tendo prejuízo, o jogo do vôlei da quarta deu R$4.500 de prejuízo. Então você tem que levar as crianças para que essas crianças, você vê o Bauru Basquete hoje, tem uma história de anos que vem, a Criarte tem a escolinha de basquete, o Jefferson tem, a Luso tem, então você vai criando esse apelo social, as crianças começam aí, e hoje você vê que vai pessoas lá com 17, 18 anos, grandes torcedores, mas foram as crianças que foram com 8 anos, 9 anos, 10 anos, que viveram até o uso antes da panela, que hoje são os grandes torcedores. Se a gente não olhar para isso, não vai ter, infelizmente. Bom, gente, queria chamar você para participar conosco, você que está no canal 13 da NET, quiser mandar sua pergunta, entra lá no Facebook, TVC Bauru, manda sua pergunta para a gente, está aqui para responder, pode mandar, o Lanzoni também. Não tem papas na língua, né, Lanzoni? A gente causa uma polêmica, né? O pessoal fala que a gente gosta. E tem assunto palpitante hoje, hein, pro segundo bloco. E dessa questão a gente estava falando muito semana passada, né? Sobre categoria de base até. E eu gosto muito, e até é um prato cheio quando a gente recebe o cara com o Reinaldo para falar sobre isso, porque na visão dele de gestão esportiva, ele leva muito isso. Muita gente estranhou quando o Reinaldo acabou anunciando no final da temporada passada do voleibol, no início dessa, que estaria tirando o patrocínio da equipe principal e estaria colocando até mais verba num projeto social. Teve muita gente que é de fora que não entendeu. Eu, pelo contrário, estava vibrando a hora que ele estava anunciando, porque isso aí quer dizer que você está solidificando a modalidade na cidade. Você está dando uma credibilidade a mais.
você está construindo, se não atletas, está construindo o consumidor do teu produto. Porque a criança, ela pode vir a praticar, ela pode vir a não ser um jogador, mas ela vai ter um vínculo, ela vai gostar do esporte e ela vai sempre consumir o produto, seja indo aos jogos, seja acompanhando as partidas pela rádio, pela TV. Então isso é muito importante e falta um pouquinho dessa sugestão. Até falando sobre isso, eu até gostaria que o Reinaldo falasse um pouquinho, já que falou que não tem papas na língua. A gente teve uma passagem fenomenal da família Garcia pelo Noroeste, só que talvez faltou esse entendimento. A família Garcia fechou um pouco o clube para si e não soube explorar o bom momento do time dentro de campo, que foi muito graças a um altíssimo investimento que a família Garcia teve, mas faltou esse lado de solidificar a marca Noroeste na cidade. E aí, quando o Damião Garcia sai do clube, o clube fica órfão. E não tem esse trabalho de renovação, de oxigenação da torcida. Então isso é muito importante e é uma das coisas que eu mais gosto de falar com o Reinaldo, que ele tem essa visão. Eu acho que primeiramente a gente tem que enaltecer Damião Garcia. Com certeza. Né? Acho que o clube está devendo uma homenagem ao Damião Garcia, é o Complexo Damião, até hoje não se fez um busto ao Damião, porque se fala lá em 14, 15 milhões de reais, que ele investiu no clube, você vê alojamentos, você vê um investimento que ele fez, ele levou o Noroeste à primeira divisão do Campeonato Paulista, disputou Série C, quase foi para B, bateu na trave. Então, quer dizer, a gente tem que, agradecer o que a família Garcia, através do Damião, fez ao Noroeste. Isso acho que todo bauruense devia parar com isso. Porque o Damião saiu, o Damião levou nada. Ele deixou 14 milhões lá, se o filho dele fez negócio ou não, é um direito de quem põe dinheiro. Com certeza. E ele, quando pegou o jogador não era ninguém. Então, quer dizer, ele não ganhou nada e não tirou nada. No Noroeste, porque o Noroeste não tinha nada para dar para ele. A não ser a estrutura que continua aí melhor do que era quando ele pegou. Então, quer dizer, a gente tem que enaltecer um pouco disso. Então, a gente pensa nessa valorização da marca do Noroeste, até porque eu penso que não pode ter abnegados. Quando eu assumi o vôlei, comecei junto com o Adriano, minhas empresas patrocinando, fomos aumentando, a gente chegou um ano antes e falou, nós vamos sair daqui um ano. Então a gente tem que preparar o vôlei para, logicamente, você acaba perdendo um recurso, às vezes você não recupera, mas você tem que ter a consciência que o esporte não pode acabar, o vôlei não acabou. Você tem patrocinadores ali que você pode não chegar a uma semifinal com o time que tem, mas você vai brigar como você brigou esse ano. Então você não pode deixar que o esporte acabe em relação a isso. Por quê? Porque o produto que você tem que ser vendável. Então hoje você recebe o book da CBV, você vê quanto deu de retorno, quanto deu de mídia. Então o patrocinador, na hora que ele recebe aquilo, ele observa que ele fala, minha marca foi exposta. Eu vivo de varejo, por conta minha, eu vendia mais por conta disso. Ele tem um comparativo e vê que você tem um produto. É isso que a gente precisa criar no Noroeste. Porque hoje o Noroeste não tem um produto. Hoje o Noroeste está na Série A3. E só a Série A3. A gente precisa levar isso daí para uma Série A2, depois que a Série A2 já tem o Sport TV, um joguinho ou outro lá. Você consegue ter o retorno de mídia aqui, o esporte interativo já fala em transmitir A2. Então você começa a criar uma imagem para você vender. Porque hoje você vende só a paixão da cidade. Noroeste, 107 anos, a história da Estrada de Ferro. É o clube centenário da cidade, mas você precisa ter um produto. O que falta no Noroeste é cuidar dele. A gente agora já colocou o portão eletrônico, vai dar uma blindada no clube, até porque você tem jovens lá dentro. Isso é preocupante, porque você tem um jovem de 17 anos que está no sub-20, que você tem que cuidar de uma maneira diferente. Você não pode deixar o clube escancarado. E, logicamente, fazer com que o clube vá até os cidadãos bauruenses. E essas são as pessoas que têm que gostar do clube. Bauru tem que amar o Noroeste, Bauru tem que amar o vôlei, Bauru tem que amar o basquete. Nós vamos ver um momento difícil agora no basquete. Então acho que todo o Noroeste, o vôlei, todo cidadão tem que dar a mão e falar, o que a gente pode fazer junto? E foi isso que a gente fez na Hípica. A gente está juntando as modalidades na Hípica, que é um clube mais do que centenário, acho que não sei, você tem mais de 70 anos, é declarado de idade pública, acho que foi em 1973, foi declarado de idade pública, tem uma história. Então a gente quer que os clubes estejam lá para realizar suas categorias de base, para que a gente possa, por exemplo, no vôlei, eu contratar 6 atletas, 7,
E ter as atletas de Bauru, que veio do Meridota, que veio do Pagani, que veio do Gasparini, que a gente possa ter essas crianças carentes e também as crianças que têm uma condição melhor ou não, formem o nosso time. Pô, a gente tem Mayrara que saiu de Bauru e jogou no Guzo. Tem Ana Paula Borgo, tudo bem, um pouco de Agudos, Bauru. Tem o Bruno Honório. Então a gente tem que dar esse privilégio. Quando jogadores saíram do basquete, aqui Lucas Dias, Demetrio jogou aqui há muito tempo, Vanderlei passou aqui, fez sua história. Então Bauru deixa um legado no esporte. Então a gente tem que aproveitar dos projetos sociais para que a gente tenha uma categoria de base. E a hípica é tentar juntar as categorias de base lá, para que lá a gente consiga verbas através de entidades que destinam isso, para que a gente participe dos campeonatos. Tem, o projeto da BDA é fantástico. Toda vez que eu falo, para mim, eu acho que eu nunca vi isso no Brasil. A gente conversa muito e fala, não, eu nunca vi. Eu já viajei o Brasil inteiro, viajei o mundo. No mundo você vê, mas no Brasil o projeto que a BDA tem é coisa do outro mundo. Então a gente tem que estar perto disso. Se ele fez certo, por que eu não tenho que estar perto e falar o que você fez de correto? Porque eu quero fazer cada vez. Quero copiar você. Se você acertou, por que eu não vou copiar? Não existe isso, não tem vaidade, não tem ego. O que existe é uma união em prol do esporte bauruense. Isso é muito bacana. Quando todo mundo começa a falar a mesma língua, isso ajuda Bauru. Bauru precisa ser ajudada no aspecto esportivo, em várias outras situações, a gente precisa dar as mãos. Senão vai ficar, porque eu penso isso, ele pensa aquilo. Acho que isso não leva a nada. O que leva é que nós somos bauruenses e Bauru precisa mostrar que é a cidade campeã do NBB, que é a cidade que tem um projeto maravilhoso como a BDA, que começou um time de vôlei, que tem o Noroeste que é centenário. Então a gente precisa mostrar que Bauru tem coisas boas. Bauru não tem coisas ruins. Bauru é uma grande cidade que merece investimento e que precisa do seu empresariado. Bom, a gente vai continuar falando de Noroeste. A gente tem a matéria do jogo, da vitória do Noroeste. Importantíssima vitória, hein? Que gol salvador do alemão. Vamos ver agora? Hoje o Noroeste enfrenta a Ferroviária aqui no estádio Alfredo de Castilho. Em meio às comemorações de aniversário, o Noroeste só quer um presente, a vitória. E a vitória veio. Mesmo diante de um forte adversário como a Ferroviária, que ocupa a primeira colocação no grupo, o Noroeste não deu chances para a equipe de Araraquara e dominou o jogo todo. A equipe, em seu primeiro jogo em casa sob o comando do técnico Tuca Guimarães, entrou em campo com uma postura diferente dos outros jogos. Na defesa, procurou pressionar o tempo todo a saída de bola. Já no ataque, ganhou mais velocidade. Apesar da maior posse de bola, o Norusca não conseguia chances claras de gol e foi para o intervalo sem balançar as redes. Na segunda etapa, a maquininha vermelha continuou pressionando, até que aos 9 minutos após uma cobrança de falta, o zagueiro Henrique Alemão cabeceou e abriu o placar. A Ferroviária bem que tentou empate, mas com uma defesa fechada, o time bauruense não deu espaço. Final de jogo: Noroeste 1, Ferroviária 0. Vitória importante para o time que ainda sonha com a classificação para a segunda fase da Copa Paulista. O próximo confronto é contra a equipe do Linense, adversário direto na briga pela 4ª posição do grupo. O jogo acontece nesse sábado, dia 9, às 4 da tarde, no estádio Alfredo de Castilho. Bom, antes da gente comentar do jogo, queria mandar um abraço para o Beto Fornazari, já esteve aqui, mandar um abraço, parceiro de luta, grande Reinaldo, vamos caminhando juntos, um abraço. Abraço, Beto. Hoje não é um dia muito bom, mas... Daqui a pouquinho mas a gente vai tá comentar. junto. Exatamente. Mas eu não vejo... tem pessoal pintando aí algumas coisas. Calma, gente. Tem muito futuro, mas vamos falar no próximo bloco. Isso. Ô, Reinaldo, queria saber de você, gostou do jogo?
Ah, tem que gostar, né? Uma vitória, não tem como não gostar. Acho que saiu, né? Não, a gente está passando os jogos. Gostei muito do resultado, o resultado foi importante. 3 pontos, é uma vitória fantástica que coloca o Noroeste vivo e só com as suas possibilidades. Depende se só para classificar, ganhar o jogo aqui. O jogo de sábado é 0,5 tá bom também, pode ser de mão, pode ser do jeito que for, tem que ganhar e acabou. E aí a gente vai para Mirassol mais tranquilo, Mirassol classificado, então você... jogadores. Porque tem jogador que pode acabar tomando terceiro. Não, e ele tá em terceiro colocado, ele sai pro jogo com um time que só tem o Mirassol só tem o próximo jogo contra o Noroeste. O Noroeste jogam 2. Ele sai pro jogo, ele perde pro Noroeste, ele fica em quarto, pega uma chave mais forte do que o terceiro colocado. Então são escolhas que o adversário classificado começa em um time jovem, sub-18, de Copa, que quer disputar a Copa São Paulo, com 4 ou 5 peças, mas que com certeza vai vir mais calmo, né? Então nosso jogo de sábado é muito importante. A torcida bauruense tem que estar presente ao estádio, a gente tem que botar 3, 4, 5 mil pessoas gritando e apoiando, porque com certeza isso vai fazer com que o Noroeste consiga essa classificação. Até falando sobre o jogo do próximo sábado contra o Irenense, que é de extrema importância, teve um assunto que acabou gerando um pouco de polêmica, queria até que você falasse. O Tuca, ele vai ministrar um congresso em Xangai e além dessa ministração, ele vai pegar o selo dele de técnico padrão mundial da FIFA. O Tuca vai ter um selo que poucos brasileiros têm, uma qualificação reconhecida pela FIFA que poucos treinadores têm. E você comentasse isso, foi algo que gerou um pouco de polêmica sobre a ida dele para a China num momento tão importante para a equipe do Betina, mas já era algo que vocês sabiam? Não, totalmente combinado. Até ontem o Rafael, acho que durante o jogo do basquete, comentou, não avisou. Realmente uma falha, esquecemos, porque o Vitor Hugo saindo, eu peguei o telefone e falei, olha, eu vou falar com o Tuca, eu vou contratar o Tuca. Ele falou, só tem um problema, eu vou para isso e tal, e a gente conversou, falou, quem sabe dessa viagem não surge uma parceria do Noroeste com um clube chinês, ele vai estar lá visitando, e aí você começa, ele veio, a gente acertou até porque o Marcelo Santos é o nosso auxiliar permanente, e está na mesma filosofia e chegou junto. Ou é que a gente acredita no que montou, ou senão eu contrataria só técnico e não teria auxiliar. Então a gente acredita que tem que ter um auxiliar permanente no clube, porque amanhã o Tuca tem uma proposta com esse selo que você disse, tem uma proposta do Palmeiras, ele não vai para o Palmeiras porque o Noroeste é maior que o Palmeiras. A gente quer que o Noroeste seja maior que o Palmeiras, para mim até eu sou palmeirense. Mas eu vou dizer, ele vai, porque é a questão do dinheiro. E amanhã eu tenho que ter 2, 3 jogos, eu tenho que ter um técnico que suporte até a gente procurar o mesmo estilo que a gente tem. Então foi tudo combinado, tudo às claras, ele deixou claro e eu falei, não, isso para mim não tem problema, até para que você possa vir. Então foi ele... É um cara muito transparente, muito direto, objetivo e reto. Não tem, sabe, não fica de coisinha. Não, é direto. É assim, assim. O que você acha? É assim, bom. É bem direto. Bom, Reinaldo, eu queria falar um pouquinho das dívidas trabalhistas, que saiu o anúncio que finalmente o Noroeste vai começar a pagar. Esse é o caminho para o Noroeste voltar para a elite? Eu acho que você ficar com uma dívida onde você tem uma penhora da panela, você tem a penhora do aluguel da panela, que agora, acabando o acordo com o Rino, isso deve acabar até o processo, né, da penhora do aluguel, até porque esse processo foi unificado, então quando você tira o processo mãe, o acessório, ele acaba indo, o que sobrar, a gente logicamente está ligando para os outros 4 ou 5 reclamantes que faltam, porque a gente quer resolver, eu quero que o Noroeste saia, sabe, a gente tem que olhar o seguinte, ou eu estou aqui para acertar a casa, ou se não para ser mais um gerador de dívida para ficar na minha casa. A gente está pensando em algo que o Noroeste cresça, que o Noroeste evolua, que fala, olha, o jogador vem para Bauru, sabe, aqui eu vou receber, aqui é sério, aqui se acontecer um problema vai me avisar com 3, 4 dias de antecipação, eu não vou deixar o jogador passando dificuldade. Então acho que isso traz uma transparência para o clube. E isso quando eu procurei o Felipe em Agudos, eu mandei uma mensagem para ele, falei, a gente precisa acertar. A gente foi num sábado, a gente ficou 1 hora e pouco conversando. Em pouco minuto ele falou X, eu falei Y, e foi conversando e acertou, dividiu em 40 parcelas. Logicamente eu não vou falar o valor do montante, até porque a gente combinou uma confidencialidade nisso.
mas a gente fez em 40 parcelas e vai tentar honrar e fazer os últimos 5, 6 casos, porque o Noroeste já está com o Profut em dia, todas as parcelas estão em dia. Está pagando em dia. Ele acertou o problema aí que tinha do parcelamento da prefeitura, conseguiu receber o dinheiro do incentivo da prefeitura que é utilizado no projeto Noroestel, que a gente estava pagando com verba do clube, então estava uma situação difícil. Então a gente conseguiu oxigenar as contas do clube. Hoje não tem um boleto atrasado do clube lá, pelo menos que eu tenha conhecimento. Então a gente procura mostrar que o Noroeste é viável, até porque você vai a um fornecedor, você vai vender um copinho d'água. Você tem que ter a confiança que você vai receber. Eu vou viajar para Mirassol, vai ficar num hotel, pode faturar para o clube para pagar em 4 ou 5 dias, eu não preciso ir lá pagar antes, ficar aquela... Então o clube tem que ter confiabilidade, tem que transmitir confiança a todo mundo. Eu acho que esse é o primeiro princípio, por isso esse é um marco importantíssimo, acho que na gestão aí, que é acertar esse passado que tanto incomodou todo mundo. Bom, a gente vai continuar com o Reinaldo aqui no próximo bloco, vamos falar de basquete, tem polêmica do basquete, tem nosso sorteio também, 5 pares de ingressos para o próximo jogo. Olá, Bauru, quero te fazer um convite, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite, aqui no canal 13 da NET e também simultaneamente no nosso site tvcbauru.com.br e pelo Facebook, a nossa página TVC Bauru, o programa Bauru Fala ao vivo. E você pode participar junto com a gente através do número do nosso WhatsApp. Mande sua pergunta para os nossos entrevistados, participe do programa, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Espero você! Olá, eu te convido todas as quartas às 10 da noite, TVC com você. Temas, entrevistas, entretenimento e também vamos falar sobre moda. Eu espero você, vem interagir junto com a gente. A nossa fanpage é TVC Bauru e também acompanhe toda a nossa programação através do nosso site tvcbauru.com.br. E também pelo WhatsApp. Aqui, eu conto com você, hein? TVC com você. Todas as quartas às 10 da noite. Artfil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artfil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artfil.com.br. Gilfer, ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Vitiver Sistemas de Segurança, profissionais treinados, cercas elétricas, alarmes, rastreamento veicular, monitoramento 24 horas. Avenida Rodrigues Alves, 1435, fone 3206-1888. Voltamos. Temos abraços aqui. André Luiz e o Fábio Costa. Agradecendo você por tudo que você faz pelo esporte bauruense, viu, Reinaldo? Obrigado. A gente é meio louco, né? Eu tava outro dia pensando, falei, cara, eu não sei onde eu tô com a cabeça, né? Porque a empresa já toma um tempo da gente muito grande e aí você entra no esporte, entra no vôlei, Noroeste.
Mas na hora que você vê o que você está fazendo esporte, eu vi outro dia, tinha 200 e poucas crianças do projeto que a gente iniciou nas escolas municipais, no jogo do vôlei, eu falei, vale a pena. Porque você vê as crianças indo lá, tirando foto e se espelhando, uma até do Colégio São José, que não era do projeto, mas ele estava numa turma de umas 10, virou e falou, olha, eu quero ser jogadora de vôlei. Isso é bacana demais. Isso é bacana. Isso acho que era uma jogadora do Rinodê, que ela falou, tirando foto. E aí você olha e fala, pô, acho que você está fazendo alguma coisa que está fazendo bem para alguém, né? Acho que é importante fazer o bem pro próximo. Deixa eu mandar um forte abraço para a rapaziada do Grupo Sonorusco, Tom Armani, toda a rapaziada, que foi os organizadores da festa que o pessoal fez de pagode, 107 anos lá no Arapongas. Mandar também um forte abraço para o Josinei, que organizou também no sábado a organização da exposição de camisas. Foi super legal lá no bar do Claudião. E são participações como essa da torcida que vale a pena e que ajudem muito. E é para que haja mais participações como essa que eu estava falando, que o Noroeste precisa ter mais esse engajamento da cidade. Não dá para ser uma ação esporádica desses torcedores abnegados, que precisam ter mais. Não estou falando mal da rapaziada não, muito pelo contrário. Já vi aqui uma mensagem, pô, você que tem, te ajuda. Não é nada disso, rapaziada. É que fazem já tem um grupo que faz, só que a gente precisa de mais. Isso aí é muito importante para a equipe. Bom, vamos falar do vôlei? Vamos falar do vôlei. Esporte, né? Reinaldo, eu queria saber como você entrou no projeto do vôlei. Já falamos do futebol, agora do vôlei. Quem começou no projeto do vôlei foi meu irmão Rodrigo. Ele começou, o Adriano, eles estavam um dia conversando, Adriano, o Roger Barudi, que era secretário, a gente estava até começando a dar o ISS para o basquete, e aí surgiu a possibilidade de começar um esporte novo, a gente acabou entrando, o Rodrigo tocou, subiu para a divisão especial do Paulista, aí falou, Reinaldo, cara, é mais o seu jeito de você gosta, você faz, eu queria que você fosse comigo, e a gente começou junto, montando, fazendo, e aí foi. Os dois juntos, né? E é incrível porque o Reinaldo é impressionante como ele estuda. Hoje ele não fala só do vôlei, só da questão de patrocínio, da organização, mas o Reinaldo fala inclusive de tático, aspectos táticos. Antes do programa a gente estava aqui comentando sobre situação de jogador, o que uma jogadora traz taticamente, o que a outra jogadora traz taticamente. É até algo que eu gostaria de saber, Reinaldo. Você fala que tá entrando em muitas coisas, entrou no vôlei, no Noroeste, na hípica agora, mas eu gosto daí de você porque você sempre entra num local, mas quer se inteirar de tudo. Como é que você faz sobre isso? Qual a análise que você fez até para entrar e como é que você vê hoje o projeto do voleibol? Eu acho que o projeto do vôlei se consolidou, né? A gente acabou por uma decisão empresarial, né? A gente acha que fez a nossa contribuição. Logicamente a gente acaba ajudando, tem um projeto social que a gente tem a cota das empresas, a gente não tirou totalmente o recurso, mas não é um patrocínio master. Então você acaba ajudando de certa forma, mas você preparou para que o projeto do vôlei hoje ele exista e anda com as próprias pernas. Isso é muito importante, porque amanhã o Reinaldo, o Rodrigo acabaram tirando por uma decisão empresarial, que isso pode acontecer. Ninguém está sujeito hoje no mundo empresarial a ficar e ser obrigado a ficar, porque hoje o dólar está 3,14, amanhã ele está 4, amanhã ele está 2,80 e amanhã ele está 4,40. Ou a Coreia do Norte briga com os Estados Unidos briga com a Coreia do Norte e a gente não sabe o que vai acontecer. Então acho que o empresário pode entrar isso aí, mas desde que você deixe um legado. Então acho que a gente deixou um legado no vôlei. Então a gente achou que o Noroeste, vôlei, unindo com o basquete, trazendo a BDA, fazendo a categoria de base, a gente com isso ia construir uma história. E aí você vê o Beto animado indo junto, o pessoal do basquete, o Estevam animado, o vôlei junto, o Neto da FIB está junto com a gente na diretoria do Noroeste, já começa para vir junto também. E você sente felicidade, porque o esporte, cara, é gratificante. Então você começa a falar de vôlei, eu já comecei a entender tudo, como é que é a estatística, quanto bate, bloqueio, fechar, paralela, líbero. Então você começa a entender, porque se você não entender daquilo que você faz, não adianta você fazer. Então eu procuro entender, gosto de basquete, sempre frequentei, tenho cadeira, acho que há mais de 5, 6 anos tem a minha cadeira do meu filho lá. Sempre fui no Noroeste, sempre estive junto, o vôlei, acompanhei o projeto do Zopone, desde acho que ele iniciou aí, eu via, porque a empresa era perto do Luso,
E ele tinha lá o centro, eu via tudo aquilo acontecer. Então a gente só tem que querer que a cidade cresça nesse lado, entendeu? E a gente tem que falar de tudo um pouco. Falando um pouquinho sobre a equipe nessa temporada, como é que você analisa a montagem do elenco, o que você viu desse início e, querendo ou não, um pouquinho falar do trabalho que o Fernando veio fazendo após a saída dos irmãos Kivek. O Fernando iniciou um trabalho que vem mostrando frutos para lá de interessantes. É uma equipe diferente da outra, né? O ano passado você tinha uma ponteira como a Thaisinha, que era uma ponteira mais de explosão, que era muito forte, mas de um tamanho, de uma estatura menor. Você tinha a Mari Casemiro, que era um passe. Você tinha a Rivera, que também chegou fora de forma e foi se enquadrando durante a competição, mas que era uma jogadora de força. Você tinha a Daisy, que está aí hoje, que completava. Você tinha Bruno Honório. Você tinha duas meias, que são duas meias de rede de 3, não de rede de 2. Que a rede de 2 é quando você bate a China. Então, quer dizer, esse ano a gente montou um time um pouco mais diferente. Você tem a Elo, você tinha a Bruno Honório, que era uma excelente jogadora, mas acho que uma das melhores opostas que tem, mas jogava muito com o passe A. Quando o passe tá A, que ela vinha, a paralela dela é sensacional. Não precisamos dizer. Mas você tem a Elo hoje, que é uma jogadora que joga com bola passe B, C, diferente de outras. É muito difícil você pegar uma oposta que joga de passe B e C como a Elo joga. Tá? Então você tem hoje uma Andressa que faz a China, que a gente não tinha no ano passado. Então você tem no elenco do ano passado. E você tem um ataque puxando quando a Elo tá de trás, que é o passe B e C. Ela pode puxar também para tirar o bloqueio e abrir a diagonal. Você tem hoje um Paula Pequeno que dispensa comentários. A história de tudo que ela construiu mostra por si só. Você tem a Daisy e você tem a Palácios. E você tem a Gabi Cândido, que é uma revelação, só que não está aqui com a gente até agora, porque está na seleção Sub-23 que vai disputar o Mundial. Acho que está em Roma agora, acho que o Mundial começa essa semana. Então você tem um time um pouco diferente, mantendo lógico a Juma, você trouxe a Ju Carrijo, que é uma levantadora que jogou aí no Praia Clube, um time que dispensa comentários, até hoje teve um amistoso. A gente queria falar um pouquinho, hoje teve um amistoso contra o Praia, né? Isso. Os meninos acabaram perdendo, mas é uma preparação a mais. Acho que o Fernando deve ter rodado um pouco. Ele iniciou até uma equipe, os dois primeiros sets, ele entrou com uma equipe totalmente alternativa, no terceiro ele já mesclou um pouco com a equipe que ele estava fazendo, e no set que o Bauru ganhou, que foi o quarto set, foi de fato a equipe titular que ele vem trabalhando mais com uma mudança. A Paula Pequeno no lugar da Daisy na saída. Paula Pequeno e Palácio jogaram pela primeira vez um set inteiro. Mas é um elenco muito interessante que vai dando essas situações. É diferente do ano passado. É um time diferente. É um time uma proposta diferente. É um time mais alto, que vai jogar mais na defesa, que vai trabalhar mais o ponto. Lógico, a gente quer ter essa jogada de explosão porque você tem que ter o contra-ataque. Então a gente tem que, o Fernando tá aí interinamente, mas é uma pessoa que eu confio, estava aí de auxiliar, tá ajudando no que pode, mas ele em 9 pontos fez 7, né? Então quando ele estiver ganhando, ele vai ficando. É assim a vida. Pode virar o carinho no voleibol. Vai ganhando, você vai tirar como? Você não tira, não tem jeito. Se ele for ganhando, ele vai ficar, e ganhou mais uma, ganhou outra, você tem que acabar, de certa forma, já efetivando e acreditar no trabalho do ser humano, porque o ser humano tem que ter oportunidade. Talvez seja esse o momento da vida do Fernando e ter uma oportunidade num time que tem uma montagem diferente do que ele teve ano passado quando teve no Rio do Sul, quando ele foi técnico. Lá ele tinha 11 jogadoras, aqui ele tem 15, 16 jogadoras. Então a Paula Pequeno ficou machucada, a Deise e a Palácio deram conta do recado, a gente ganhou do Pinheiros, que está 30 dias antes da gente em preparação física. A gente conseguiu isso. Então tem que olhar o trabalho da pessoa e falar, será que merece uma oportunidade? Merece, a oportunidade está aí, será dele. Não tem muito o que esconder. Lógico, eu gostaria muito que o Marcos não saísse. O Marcos é um excelente técnico, não preciso nem dizer da capacidade dele, internacionalmente reconhecido. Acabou de ser vice-campeão mundial sub-18 no trabalho dele da República Dominicana, perdendo para a Itália. Então a gente não pode dizer que ficamos muito tristes.
Mas a gente precisava da presença mais efetiva do Marcos aqui. E a vida tem que seguir, né? E a vida tem que seguir, até porque Bauru tem o seu projeto consolidado e precisa tocar a sua vida. Bom, falar um pouquinho de Noroeste, de vôlei, mas eu quero falar de basquete agora. Gente, adoro o Noroeste, o vôlei, mas o basquete, ó, tá no meu coração. Aí, jogador da seleção brasileira de base, tá no meu falando. coração. Daqui a pouquinho tem sorteio também, gente, não pode esquecer. Mesmo, né? Tem os 5 pares de ingressos. Já, o pessoal já fez o sorteio. Já tá, tô com 5 nomes aqui, Pra mas... que são esses ingressos? Pro jogo de quarta-feira, quem acompanhou ontem a transmissão, compartilhou o link da TVC, acabou entrando aqui no link do sorteio e devemos ter mais novidades, hein, pessoal aí. Se você quiser fazer 5 ingressos pro jogo do Noroeste, Aí, a gente tá está certo, disponibilizando para que no jogo de quarta-feira do basquete, então quem tá certo, compartilhar, aí, a gente dá 5 ingressos do jogo Noroeste. Boa ideia, gente. Então 5 pares de Quarta-feira, hein? ingressos já tá feito já o que será o sorteio do jogo contra o América. Quando terminar o programa, a gente já anuncia, já faz conta todo aquele pra todo alerta que tem mundo. que fazer. Beleza? Gente, vamos falar um pouquinho de basquete. Bomba do basquete. É bomba no vôlei, basquete tá tudo bem. Aí vai pro futebol. Agora eu tem que ter aconteceu, alguma coisa. Lanzoni? Não, o que o Reinaldo acabou, eu gostei que aconteceu no dia que o Reinaldo veio, porque talvez, ele não tem muito a ver com o basquete, não tem, mas o Reinaldo tem muito a ver com o lado empresarial. A Gocil acabou hoje fazendo um anúncio para a equipe bauruense que não vai renovar o seu contrato de patrocínio com a equipe do Bauru Basquete. O Beto Fornazari, presente, acabou citando uma nota oficial. O pessoal já que acompanha a TVC já teve uma repercussão disso dentro do Bauru Mil Grau. Mas mais importante do que a saída, e algumas pessoas que na minha opinião, começam com as questões de redes sociais, começam a fazer um terrorismo danado. As pessoas têm que entender o seguinte: primeiro, o projeto está solidificado na cidade. Então não tem essa história que o projeto do Bauru Basquete vai acabar. Isso não vai acontecer. Mas Brasília acabou. A situação do Brasília é completamente outra do que a situação do bauruense. Não dá nem para comparar. Eu já falei aqui da situação do Brasília semana passada. Eu não falo mais do que eu estou sabendo porque eu não tenho como provar. Mas as coisas que estão acontecendo lá em Brasília é coisa que vai dar pano para manga, inclusive em algumas investigações aí. Aqui em Bauru foi uma situação empresarial, a Gocil, que apareceu ano passado, num momento muito importante da saída do Rodrigo Pascoaloto, que foi de extrema importância ano passado, que ele saiu com patrocínio master, mas manteve os contratos dos jogadores que estavam vinculados à empresa. Aí chega a Gocil para completar esse patrocínio. Foi um aporte muito importante, foi dentro desse aporte que a equipe do Bauru Basquete conquistou o tão sonhado título do NBB. Então assim, gente, não é querer defender ninguém não, mas taxar a pessoa do seu Washington Sinel e falar que é uma vergonha, pera lá, gente. A gente está sendo no mínimo um pouco ingrato. Com o apoio do seu Washington Sinel, a Gocil apoiou o projeto bauruense, fez o investimento, eu não gosto de falar apoio, mas fez o investimento, colocou a sua marca no projeto bauruense e foi campeão do NBB. Situação de mercado, situação de empresarial, acabou saindo, tem alguma coisa para discutir, se tem que pagar mais alguma coisa ou não até final do ano, porque tem situações finança e fiscal, que parece que o pagamento da Gocil, apesar de ter sido anunciado o acordo em setembro, parece que só começou em janeiro. Isso daí é uma situação que a equipe bauruense vai analisar, vai ver com todo o seu departamento jurídico. Isso aí é coisa que, inclusive, interessante do Beto Fornazari, presidente da equipe, vir a público, vir aqui conosco, da TVC, lá na Ouro Verde, ou em qualquer veículo de comunicação da cidade, vir a falar é importante. Mas a gente não pode taxar o seu Washington Sinel de vergonha. Eu sei que ele prometeu lá atrás que se fosse campeão ele renovaria o contrato, mas é situação de mercado, gente. Não tem o que fazer. Então, é situação empresarial, não é querer defender ninguém, mas não dá para taxar ninguém de vergonha. E não é porque a Gocil saiu que acabou o mundo no Bauru Basquete. Não dá para falar isso. O projeto continua,
tem o seu alicerce, e mais do que isso, assim como foi no caso do vôlei Bauru, quando as empresas do Reinaldo Mandarite deixaram o patrocínio Master para apoiar mais o projeto social, mas deixou com um produto muito forte, que está negociando com algumas empresas, negocia inclusive com algumas empresas que estão aí em grandes clubes do mercado nacional, para você ter uma ideia. Então, assim, há empresas interessadas. No basquete não é diferente. Há um produto muito forte. Então, vamos com calma, gente. Eu sei que é um momento complicado. É um momento que quem ama o esporte bauruense tem, claro, que agora é a hora do torcedor do Bauru Basquete comparecer ainda mais nos Jogos da Panela para ajudar a fazer bilheteria, assim como é o caso do vôlei Bauru. Torcedor que gosta do vôlei Bauru, essa é a hora que o time está sem patrocinador Master, de ir para a panela, lotar, para que não tenha prejuízo nos jogos do vôlei Bauru, mas também não dá para chamar de vergonha quem tanto ajudou lá atrás. Reinaldo, você concorda com o Zoni? Não, eu concordo, eu estou até quieto. Quando eu fico quieto é que eu estou concordando. O Washington acho que fez o patrocínio, lá atrás se disse que ia renovar se fosse campeão em X, mas o mundo a gente não sabe nem se a mãe vai estar vivo. Outra coisa, ele não é uma empresa de varejo que tem seu produto em qualquer prateleira de supermercado para ser vendido. O Washington Sentinel vende serviço para grandes organizações, então ter o nome Gocil ou não num clube esportivo, acho que não muda nada empresarialmente para ele. Então ele acabou ajudando a cidade de Bauru, e a cidade de Bauru agora não pode ir, porque saiu numa empresa, não, a gente tem que agradecer e bater palma, porque ele ajudou e conseguiu fazer com que a equipe fosse campeã, e com o apoio dele, como teve o apoio do Rodrigo, que pouco aparecia, mas estava ajudando e foi importante. Acho que a gente tem que bater palma e agradecer a todo mundo que participa. Não é porque amanhã não tem um patrocínio porque não tem um patrocínio. E se tivesse fechado a porta, faz parte da vida. Começa de novo e começa a reconstruir. Bauru aí vive do empresariado. Bauru não tem, agora que tem um projeto aí de IR no Bauru Basquete, tem no vôlei também. O Bauru Basquete está perto aí, acho que de conseguir os 30% ou 40% que precisa de mínimo. E pode usar verba, pode tentar. Pode aí criar um projeto de cotas, a gente começar a dividir vôlei, basquete, começa essa história, eu patrocino vôlei, basquete, Noroeste, patrocino vôlei, basquete, e você começa a retificar as marcas e tentar não depender só de um. Sim. Eu acho que a gente podia ter várias pessoas da comunidade ajudando, e principalmente o torcedor. Não adianta escrever que está errado e eu não vou no campo. Noroeste acho que deu 500 e poucos pagantes no sábado. Mas o Noroeste precisa pagar só a dívida trabalhista, mas com 500 e pouco dando prejuízo. O vôlei teve 5 mil reais, quase 5 mil reais de prejuízo num jogo. Eu não sei quanto se do basquete deu prejuízo ou não, mas a cidade precisa abraçar. A cidade tem que falar, olha, você está sozinho, Bauru Basquete, eu vou te abraçar. O vôlei, você está precisando de mim, o Noroeste está precisando, vamos torcedor, vamos para o estádio, vamos ajudar. A gente sabe que é um momento de crise, mas se a gente bauruense não sair na rua e não ajudar, quem que vai ajudar? O cara de Brasília? O cara vai vir aqui, vai pegar um avião lá para assistir o jogo? Não. A gente tem que lotar o Panela, a gente tem que encher o estado do Noroeste. Lógico, a gente entende, colocar 20 mil pessoas no estado do Noroeste é mais difícil. É mais difícil, mas, 3 mil, 4 mil, 5 mil, como foi na estreia da 3, isso pode ajudar. Então, o bauruense tem que abraçar. E não, de maneira alguma pode dizer isso do empresário. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa que motivou, e ele é conhecedor do seu negócio e sabe a hora de arriscar ou não no que vai fazer. E aí, até entrando no lado jornalístico, Fran, a situação na Gocil era bem simples. O seu Washington queria fazer o patrocínio, só que é uma grande corporação, como toda grande corporação, não é só o dono que manda, tem um conselho. E o conselho achou melhor que não fosse renovado o patrocínio. Situação empresarial, gente, não tem o que fazer. Então, assim, vamos com calma. E o pessoal tá mandando mensagem, o Alex e o Hetzheimer vão sair? Não vão sair, estão sob contratos inclusive vinculados a alguns empresários da cidade. A situação está tudo, não vou falar que está tudo resolvido, não está. É claro que o Bauru Basquete está louco atrás de um novo patrocinador master. Até porque esse dinheiro que vai sair precisa vai fazer falta. Exato. Alguém vai ter que repor, se é um patrocinador, ou se são 10 de 10 mil, de 5 mil, vai ter que existir esse valor. Mas não é o fim do mundo. Vamos falar da vitória do Bauru Basquete? Vamos sim. A gente foi para o jogo, né? Uma grande vitória. Confere agora.
I'm never gonna know what it feels like to be normal. I'm alone in this cold light, and I've been going up on the stars in the nighttime. I came back to the earth trying to get mine, but I'm still trying to get to where... Dia de clássico no Panela de Pressão. O Bauru Basquete enfrentou nesse domingo a equipe de Mogi das Cruzes. Jogo duro em mais uma rodada do Campeonato Paulista. A equipe comandada pelo ex-técnico bauruense Guerrinha veio para o jogo com seus principais jogadores como Larry Taylor, Chamel, Filipinho e Tyrone. Já do lado bauruense, a equipe continuou mesclando experiência com juventude e provou que essa mistura está dando certo. Com o primeiro quarto quase impecável, fechou os primeiros 10 minutos por 29-14 e com mais de 70% de acerto nos arremessos em quadra. Já no segundo quarto, o Dragão se precipitou muito, forçou algumas bolas e viu a equipe adversária encostar no placar. Na volta do intervalo, Mogi continuou melhor e chegou a abrir 7 pontos. Mas o Gocil foi buscar e conseguiu com uma boa defesa virar o jogo. Final Bauru 72, Mogi 68. Em um duelo de gigantes, brilharam os pequenos. Destaque para Larry Taylor com 20 pontos e Kendall Anthony com 19 pontos. Próximo confronto do Dragão é nesta quarta, às 8 da noite, diante do América de Rio Preto, no ginásio Panela de Pressão, com transmissão exclusiva da TVC Bauru. Gente, que vitória legal, hein? Bauru jogou muito bem. Molecada jogou muito bem. O Anthony, o Renan e o Isaac tiveram participações importantes? Tiveram. Mas foi bom demais a movimentação do Gui Santos e o Stefano, que não foi bem durante a partida, soube fechar o jogo. Lanzoni, antes da gente continuar, tem muito abraço aqui pra mandar, porque ó, tá Vamos importante, lá. Diz que você tá até bonito na tela. Olha, falando isso é um pouco difícil, isso é um pouco difícil. Gente, deixa eu mandar um abraço pro Romão Ribeiro. Giovanni Toledo diz que quer ganhar os ingressos. Giovanni, é só compartilhar a live que você vai concorrer aos ingressos, né? Próximo jogo na quarta tem ingresso pro jogo do Norusca aí. O Eduardo Maia também, Everton Armani, todo mundo compartilhando aqui, curtindo, mandando o comentário. Manda aí, gente. Ô Estevam, aproveitar que o Estevam tá acompanhando, atende nós que a gente precisa conversar um assunto importante, viu, meu querido? Falando um pouquinho do jogo de ontem. É difícil falar com ele, rapaz. Então, ele fica falando aí que eu tô bonito, não sei o quê, porque ele sabe que é difícil falar com ele, ele some, rapaz. Falando um pouquinho do jogo de ontem. Você achou que a molecada foi bem? Deu aquele apagão no segundo quarto, né? Mas é normal. Normal. Pegou uma equipe de Mogi, primeiro. Uma coisa que não foi normal. Abrir a vantagem que abriu no primeiro quarto. Já não foi normal isso. A equipe jogou muito bem. O Michael pegando muito rebote, dominando o garrafão. Deu até dó do Wesley Sena, gente. Mas o Wesley não conseguia enxergar o Maicão dentro do jogo. O Guerrinha precisou ajustar a marcação para cima do Michael. Precisou colocar o Tyrone ajudando muito mais o Wesley para fazer essa marcação dentro do garrafão. No segundo quarto, a equipe de Mogi estabilizou, marcou pressão à equipe bauruense. Foi o momento onde o Stefano estava fazendo a armação da equipe bauruense, pois o Anthony precisou sair porque estava carregado com 2 faltas já no início do jogo. E o menino sentiu. Normal. E uma coisa importante que o Dema fez. Apesar do menino ter ido mal no segundo quarto, deu moral para ele, continuou. Por quê? Poderia precisar do Stefano num momento ou outro, então tinha que estar com confiança forte, menino. E foi o que aconteceu. No final do jogo, o Stefano foi muito bem, foi um dos jogadores que ajudou a equipe a fechar o jogo. E essa contratação é fantástica. Que o Anthony jogou ontem, o Zé Pequeno da Sem Limites, foi incrível. Posso falar, eu sou fã de carteirinha do Larry, né? Mas o Anthony já tá morando no meu coração, viu? A gente até brincou ontem na transmissão, talvez o cara que vai substituir depois do Larry. A gente teve grandes armadores passando por aqui, a gente teve o Ricardo Fischer, que pra mim é futuro jogador de seleção brasileira, apesar da papagaiada que fez a saída. Mas tem o Ricardo Fischer, o Paulinho Boracino é um jogador de muita técnica, apesar de ter vacilado em momentos importantes aqui. A gente tem o GG, que você pode falar o que for do GG,
Mas é o cara mais vitorioso do NBB. É o cara mais vitorioso que tem no ganhou todos. Brasil. Teve um voltinho muito grande, só que o Anthony seria o substituto da magia do Larry. Isso é muito importante. Bom, gente, quero falar do sorteio. O programa está acabando, né? Nosso sorteio, 5 pares de ingressos para o próximo jogo, quarta-feira, contra o América. Estaremos lá? Estaremos lá. Transmissão ao vivo. Verde, Jornada Esportiva. Exatamente. E TVC, perdão. Transmissão ao vivo pelo canal 13 aqui da NET. Se não tem NET, vai pelo Facebook, gente. TVC Bauru. Vamos lá falando os nomes dos sorteados. Quem ganhou, Fran? Arthur Rodrigues. Vamos Quem lá. mais? Luana Castilho. Quem mais? Naia Mariano. Nicolas Rodrigues e Felipe Requia. Então tá certo. A gente vai entrar em contato com essas 5 pessoas. Cada um levou um par de ingressos para o jogo entre o Bauru Basquete e a equipe do América de Rio Preto. E no jogo contra o América de Rio Preto vai ter sorteio de novo. 5 pares para decisão do semestre, gente. É Noroeste Linense. Corta aqui pra mim, ô Marcão. Corta aqui pra mim. Tem que fazer isso daí, rapaz. Da Terra. Corta pro Você é torcedor nordestino. Tudo bem que eu tô de azul e não ajuda muito, mas sábado é dia de rubro. Sábado é dia do Noroeste e pra cima do Linense. Vamos, Norusca. Estaremos lá, gente. Quero agradecer ao Reinaldo. Muito obrigada pela sua participação. A gente adorou. Tá convidado para voltar quando quiser, viu? Não, eu que agradeço. A gente às vezes vai falando, a gente gosta, mas muito obrigado pelo convite e sempre à disposição. Lanzoni, tamo junto. Quarta-feira, tamo lá. Sábado, domingo. Tamo lá. E vamos que vamos. Tem que ganhar do Guinense, do Elefante. Vamos que vamos. Maquininha vai passar por cima do Elefante. É isso aí, gente. Quero agradecer a participação de todos. Acompanhe a gente pelas redes sociais, canal 13 da NET. Fica ligado que tem mais promoção. E até segunda que vem. Boa noite.